Chegou! Bem-vindo! Mais um Papo de TV começando. Alegria que hoje a gente começa com muita bomba. Tudo que tá rolando nos bastidores da TV e no mundo dos famosos você acompanha sempre aqui. Lembrando que o nosso encontro é marcadinho, tá? De segunda a sexta-feira, a partir da 1h da tarde e a partir das 15h para 7 da noite, onde a gente garante pra você que tem, ó, muita bomba, tá? Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha e não se esquece que além do programa ao vivo, a gente tem os recortes também, né? Que você gostou daquela fofoca, você já pega o recorte, já manda pra alguém que você gosta, já envia naquele grupo da família, né? Manda pra aquele chefe, aquela chefe que é um pau no... né, que tá te infernizando. Fala, minha filha, você quer cuidar da vida de alguém? Vai cuidar da vida de famoso. Manda aqui o link do nosso Papo de TV, papodetv.com.br, muita bomba do mundo dos famosos. Hoje a gente traz aqui uma bomba envolvendo um apresentador da Rede Globo. Ele é o maior salário da Globo e um dos maiores salários da TV brasileira e tá envolvido em um drama. Daqui a pouco você vai entender o que tá acontecendo. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no nosso Papo de TV. E mais, após alguns anos que esse artista, né, essa artista fez uma novela, houve um arrependimento. Você vai saber quem é e por que desse arrependimento. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no nosso Papo de TV já já. E também bomba! Premonição? Será que é uma coisa que existe? Você aí de casa acredita em premonição? Por quê? Tem uma pessoa, um parceiraço ali de Marília Mendonça, que era para estar dentro daquele voo. O voo que infelizmente vitimou a cantora lá em Serra de Caratinga. Ele iria para esse show, né, em Caratinga, de avião junto com ela, mas de última hora ele desistiu e resolveu ir de carro. Será que foi uma premonição? Você de casa acredita em premonição? Ítalo Nascimento, você acredita em premonição? Tudo bem? Tudo bem, oi pra você, oi pro pessoal de casa também. Você já chega fazendo perguntas difíceis de serem respondidas. Eu, embora não seja tão adepto assim de dizer que acredito em premonição, eu sempre gosto de ouvir aqueles avisos. Às vezes a nossa mente dá um aviso e a gente ignora, né? É sempre bom a gente analisar um pouquinho com cuidado. Por que eu tô relutante a fazer tal coisa, né? Tô um pouquinho muito pra baixo, né, pessoal? Isso, tá meio baixinho, né? Tô meio baixinho hoje, mas realmente... Acontece. Mas fica aí, né? Essa questão de premonição é muito subjetiva. Tem gente que acredita mais, tem gente que acredita menos. Eu não acredito tanto assim, mas eu também acho que quando você sente aquilo ali estranho, não ignora não, porque tem uma vozinha dentro de você falando alguma coisa que pode salvar a sua vida. É verdade. Como esse caso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, eu queria pedir pro pessoal de casa se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem meta para ser batida, então, por favor, se inscreve, porque nós temos uma meta. E também temos duas lives. Uma live 1h da tarde, uma live 15h para 7 da noite. Lives especiais sempre que necessário. E também recortes que saem de domingo a domingo. Então você pode, claro, se inscrever, convidar seus amigos, curtir aqui, deixar seu comentário. Tanta coisa, muita coisa também, porque é muito conteúdo. A gente trabalha em dobro, às vezes até em triplo, às vezes até em quádruplo, pra ajudar você. Às vezes 6, 7, 8, pra gente continuar mantendo vocês bem informados. Se você puder também, ajuda a gente, se torna membro aqui do canal. É verdade. Pra continuar, claro, recebendo as informações e também ajudar a gente a pagar aqui os nossos equipamentos, pagar a luz, porque é bem importante a gente manter a qualidade, né? Também não dá pra fazer negócio meia boca, não. Ah, não, é verdade. Aqui a gente prioriza a qualidade sem dúvida, pra levar a melhor imagem pra você. A gente tá aprimorando, né, algumas coisas aqui pra melhorar cada vez mais a qualidade do sinal que você recebe aí na sua casa, do áudio, do vídeo, das matérias, de tudo aqui no nosso Papo de TV. Então é um investimento custoso. Se você não pode se tornar membro, pelo menos assiste os anúncios, né? Deixa o joinha no vídeo, porque assim mais pessoas vão receber o nosso conteúdo e a gente vai levando a palavra da fofoca pra você de casa, tá? Mas vamos começando com o nosso Papo de TV de hoje, porque na escalada eu mencionei, né, a respeito de Luciano Huck.
e que ele está envolvido em uma polêmica. E o que é esta polêmica? Nós falamos aqui já várias vezes sobre o salário de Luciano Huck, estipulado ali em 5 milhões de reais por mês, contando os merchans e o salário dele da Globo. E uma das marcas registradas ali, né, Ítalo, dele, foi justamente aquele quadro... Né, foram alguns quadros, na verdade, né? A gente tinha o Lar do Oscilar, o Lata Agora Velha, Agora ou Nunca, é verdade. Mais recentemente o The Wall, né? Outros ali... programas, formatos colocados dentro do programa do Luciano Huck, e o assistencialismo sempre foi aí um ponto muito alto da audiência do Luciano Huck, onde eles ofereciam tudo, né? Presentes, dinheiro, carro novo, casas, reencontros, né? E aí, nem sempre as coisas dão certo, né? O que acontece? Aconteceu que uma reforma, né, de uma casa feita no extinto Caldeirão do Huck, lá na época do Luciano, aos sábados na Globo, né, que ficou ao ar inclusive até 2021, né, antes da chegada ali do Marcos Mion, isso. Não foi muito bem o que a pessoa esperava, né, eles escolheram um famoso para reformar essa casa, né. Os dois famosos, na verdade, né? É verdade, dois famosos. E o que era pra ser um sonho virou um pesadelo, é isso? Então, o que o Luciano Huck fez? O quadro Lar do Oscilar, a gente sabe que era pra reformar casa e tudo mais, né? De pessoas que ali são mais humildes e tudo mais. E essa dupla de irmãos medalhistas olímpicos, o Esquiva e o Yamaguchi Falcão, conseguiram ali 2 medalhas no boxe olímpico nas Olimpíadas de Londres de 2012, né? Gerou bastante... burburinho na mídia na época, falaram muito sobre isso. O pai treinou os irmãos, né? Então isso também chamou bastante atenção. Toro Moreno, lutador de boxe, que apostou no talento dos filhos. Ele, que mora em Jacaraípe, cidade do Espírito Santo, sempre levou uma vida bem simples e de muita luta, literalmente, né? Essa história de superação aí chamou a atenção do Luciano Huck, que resolveu, durante o Caldeirão, fazer essa reforma ali. No Instituto Caldeirão do Huck, então, ele comandava lá do Oscilar, e eles viram, né, que a casa precisava de uma reforma. O trabalho de reconstrução foi feito, e a casa foi entregue com tudo novo, móveis, eletrodomésticos e tudo mais. A surpresa ficou no final, quando o Toro Moreno viu no quintal da sua casa um ringue de boxe do tamanho oficial para que os filhos pudessem fazer treinos com mais tranquilidade. Mas o que acontece? Esse final não foi um final feliz, justamente porque o boxeador deu entrevista para a Folha de São Paulo em novembro daquele mesmo ano falando o seguinte: queria uma academia de boxe e não uma casa. O pior foi que construíram ela justamente no terreno que eu levei anos para comprar, onde planejava erguer a academia, meu verdadeiro sonho. Investi mais de 18 mil reais ali. A chateação era tão grande que ele não queria saber da casa, pois o grande sonho era ter um local para as crianças e jovens treinar o boxe. Aí ele falou o seguinte: se eu tivesse dinheiro, passava com um trator por cima da casa. Já morei até em prostíbulo. Nosso barraco estava ótimo. O que precisa é de uma academia para treinar os jovens, deixar um legado. Além disso, eles precisaram fazer uma vaquinha para pagar a conta de luz, que triplicou depois da reforma da casa. Mesmo com essa situação aí, ele ainda agradeceu a equipe do Caldeirão do Huck daquela época, né? O programa que não existe mais. Que agradecimento, hein? Mas ele não deixou aí de falar sobre essa situação, mas eu fico na dúvida, né? Porque assim, o que prometeram a ele? Prometeram a ele uma academia ou prometeram a ele a reforma de uma casa? Porque se prometeram a ele a reforma de uma casa, o combinado não sai caro. Exatamente. E ele aceitou, a culpa é completamente dele. E outra, má gestão... é Lar do Oscilar. Exatamente. Acho que assim, né? Poderia ter pelo menos pensado um pouco grande. Poxa, vou deixar essa casa, vou alugar essa casa, né? Divide ali, quem sabe transforma esse quintal numa academia, né? Faz uma outra entrada aqui, mas poxa, houve uma reforma de uma casa. Reforma de casa é uma coisa cara. Hoje, naquela época também, né? Então eu achei que faltou um pouquinho de gratidão aí também, né? Agora, se houve essa promessa, né? Da criação de uma academia, pô, do nada você chega... Não é assim também, né? Você chega, vou reformar isso aqui pra você. Beleza, então faz aí o que você quiser. Não é assim que funciona. O programa vai tentar entender também, né? Pelo amor de Deus. Achei que foi assim, ingratidão dele.
A gente sabe que o programa do Luciano Huck já cometeu alguns erros sérios. O do carro do pedreiro lá que tá no ferro velho. Tem muitas coisas que ficaram muito sem noção, né? A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra colocar essa pecha somente no programa. Porque a gente sabe que tudo isso é explicado antes, tem que ter uma conversa antes. Teve aí a questão do ringue e tudo mais, né? Será que ultrapassou o tamanho da casa que era antes? Será que ocupou todo o terreno? Porque assim, se ele já não tinha um local de treinamento antes, né, e ele só reformaram a casa, não tô vendo nada de errado nisso. Agora, se eles prometeram pra ele criar uma academia e criar uma casa, aí são outros 500. O que eu não acredito que deva ter acontecido. Eu também não acho. acredito que foi isso. Realmente soou muito como ingratidão. Pode ter sido algum mal entendido dessa entrevista que ele deu pra Folha ali em 2012, mas ficou muito esquisita toda essa história. Repito que já tiveram sim casos que a gente viu que a equipe do Luciano Huck errou, principalmente do Lata Velha, mas nesse caso realmente eu não consigo entender por que foi essa ingratidão, né? Essa raiva toda gerada depois, sendo que foi um negócio completamente gratuito. Ah, mas exibiu a imagem em rede nacional. Porque mas ele aceitou. Assinou direito de imagem. Exatamente. Então não é também nas mil maravilhas, não. Mas o que acontece? Por uma nota, o Luciano Huck respondeu às críticas de Toro Moreno e ainda deixou uma dica pra ele. Falou o seguinte, olha, quanto à casa, fizemos aquilo com que nós nos comprometemos. Ah lá. Se a família vencesse a prova, reformaríamos a casa. E foi o que fizemos. O ringue e todos os equipamentos doados foram um tempero a mais. Se eles querem uma academia, podem se inscrever no Mandando Bem, nosso quadro de fomento ao empreendedorismo. Quem sabe? Foi o que ele falou aí. Em fevereiro de 2013, Esquiva e Yamaguchi foram ao palco do programa explicar que o pai dele não estava bravo com o Luciano, e sim que ele queria apenas a academia, que seria o seu legado ali na cidade de Jacareípe. Os irmãos agradeceram as mudanças que foram feitas na casa e o apresentador afirmou que não guardava ressentimento por conta das falas do boxeador. Toro Moreno voltou a ser notícia em 2015, quando colocou fogo na própria residência após uma briga com sua esposa. Eles haviam se mudado para Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, e após o incêndio eles começaram tudo do zero, mas sem a ajuda de Luciano Huck. Tenso, né? Pelo menos é aquilo, né? A pessoa tem que andar com as próprias pernas também, sabe? Não adianta ficar, não, mas me prometeu, vai ter que cumprir, ou melhor, me prometeu A, vai ter que cumprir B. Não é assim que funciona, sabe? Ande com as próprias pernas. Se foi a promessa de uma casa, agradeça que você recebeu a oportunidade de ter uma casa reformada, porque tem tanta gente que sequer tem uma casa pra morar, e que qualquer terreninho que você construiu alguma coisa e falou, olha, tá aqui, é seu, a pessoa vai te agradecer pro resto da vida. Então faltou gratidão, né? A gente tem que exercer mais a gratidão. Foi ingrato, na verdade, como a própria nota aí dita, né, emitida pela assessoria do Luciano Huck diz, foi entregue aquilo que foi prometido, né? Mas as pessoas sempre querem a mais. Ainda, olha só, pegaram, né, conseguiram empresas para doar, né, esses aparelhos, né, o ringue de boxe, que ele até poderia usar na própria academia, levar para outro lugar, vender, enfiar onde ele quisesse. Mas, de certa forma, fica essa ingratidão aí. Eu acho isso muito triste, né? Fica feio, né, cara? Feio. Não merece. E outra, mesmo que se inscrevesse pro quadro lá, se eu fosse da produção, eu já não selecionava. Não, esse aqui não merecia nem a primeira, a reforma, né? E é aquilo, não tá satisfeito, não gostou? Devolve. Não, então tá, vou devolver os aparelhos, vou devolver tudo que vocês me proporcionaram, muito obrigado. Ingratidão, sabe? Eu acho que aquele famoso discurso, Ítalo, de cavalo dado, não se olha os dentes. Não se olha os dentes, né? Sabe? É verdade. Você não tem que reclamar. Porque não foi, beleza, não foi de bom grado, tudo bem, foi em prol da audiência, maravilha, você foi um peão ali pra poder movimentar a roda da audiência. Mas você também se beneficiou com isso, com bens materiais, né? É muito triste. É tipo quando você... a pessoa comenta que precisa de alguma coisa, você vai lá, se oferece pra ajudar com alguma coisa, e a pessoa, não, mas não é assim que eu quero, é assado. Poxa, cavalo dado não se olha os dentes, né? Mais humildade até, porque sem humildade ninguém chega a lugar nenhum. E aí eu dou muita razão aí pra essa nota, né, que a gente viu emitida pela assessoria do Luciano Huck. Muito triste mesmo, né? Exerça aí mais a humildade, tá?
A gente segue acompanhando e atualiza vocês aqui no nosso Papo de TV. Vamos girar? Pedir mais uma vez aqui pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha. Lembrar que a gente tem meta de inscritos, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha, tá certo? Girando agora o nosso Papo da Fofoca, a gente fala ainda sobre Rede Globo de televisão, porque tem um ator que ele fez uma interpretação, né, bem polêmica em uma novela. E recentemente ele voltou, né? Ele voltou para um novo projeto, um remake, né? E Isso. deu muito certo. Mas o que que acontece? Ele teria se arrependido de um dos personagens que ele fez. É verdade isso? É verdade, ele deu entrevista, né, recentemente falando sobre essa situação. Se trata do ator Silvério Pereira, ele mostrou aí o talento dele recentemente no remake de Pantanal, fez aí o personagem Zaqueu, né, que era mordomo ali da Mariana. Ele mudou de vida na história pra ir passar ali a viver na fazenda do Zé Leão. Vocês devem lembrar, só de ver a cara dele, realmente é um personagem que ficou bem marcado. Mas nessa imagem que você tá vendo aí, ele fez sucesso no primeiro trabalho das novelas dele, justamente na novela escrita pela Glória Pérez, onde ele deu vida ao personagem Nonato, que vinha ali do interior do Ceará, para tentar uma vida artística no Rio de Janeiro. A força do e querer. acabou... a força do querer. Sucesso gigantesco esse personagem fez. A novela também, né? Durante a noite ele se tornava Elis Miranda e alcançava ali o sucesso na Boemia Carioca. Ninguém sabia sobre esse trabalho secundário dele. O que acontece? Ele falou que mesmo com toda a repercussão positiva e o sucesso da novela, Silvério disse que se arrepende de ter feito esse papel em seu primeiro trabalho na Globo. Abre aspas, hoje eu não faria a Elis Miranda, muito provavelmente, porque eu também me reeduquei sobre essa história e a gente precisa estar de acordo com as lutas e as causas. Depois da Força do Querer, eu não aceitei mais nenhum personagem trans travesti. Inclusive, deixei de fazer meus espetáculos por causa disso, declarou ele em entrevista aí a um podcast. Ele ainda falou o seguinte, olha, eu fui entendendo, sendo informado e compreendendo essa questão dentro do mercado. Se a gente aceita, a gente está impedindo o mercado de ir em busca dessas pessoas. Hoje, nós não vivemos num mercado em que exista proporcionalidade. Se nós existíssemos dentro de um mercado de proporcionalidade, onde as pessoas têm acesso ao estudo e à formação, aí sim a gente estaria em uma outra discussão. Espero que o mercado seja um pouco mais inteligente nesse aspecto, que o mercado passe a fazer convites para mim, que não sejam só para defender a minha causa, não é porque eu sou ator assumidamente LGBT, e porque estou claramente LGBT nas minhas redes e em todo lugar, que eu não vou ser capaz de fazer um personagem hétero que fuja da minha sexualidade. Então ele ficou aí, né, deu essa entrevista bem polêmica, falou sobre esse papel aí de início de carreira dele na televisão, que fez um grande sucesso e justamente detalhou que não pretende ser um ator que vai só fazer personagem trans, que vai ser só LGBT. Inclusive assisti um filme que tem ele no elenco, que é... Nossa, agora me fugiu o nome. Que ele é mais ou menos ali um cara que vai pra guerra mesmo, com facão, dá tiro e tudo mais. Nossa, esqueci o nome do filme. Eu queria... Bacurau. Um clássico também, né? É recente. Muito bom esse filme. Ele faz o personagem Lunga, que é ali um bandidão ali da região. Ele é muito respeitado. Então, assim, você vê que realmente, quando você dá oportunidade pra pessoa fazer um personagem fora daquele... você só vai fazer esse tipo de perfil, esse tipo de personagem, né? Ele conseguiu fazer muito bem. Quem não assistiu ainda Bacurau, assista, porque é um filme muito bom mesmo. Fez bastante sucesso, infelizmente não chegou a ser indicado ao Oscar, mas foi escolhido na época para tentar, né, uma indicação para o Brasil. Mas é um filme aí que mistura drama, faroeste, um terror meio louco, assim. É um filme bem diferentão dos filmes brasileiros, e o Silvério, ele fez esse personagem, assim, bem fora mesmo do que ele trouxe, tanto no Pantanal, quanto na novela anterior, né? A Força do Querer.
Eu concordo muito com isso que ele falou, né, de entender um pouco mais os personagens, né, mas eu sou contra quando vem ator, ainda mais em início de carreira, falando, ah, não, eu me nego a fazer esse tipo de personagem novamente, porque assim, Silvério Pereira é um grande ator, já emplacou alguns sucessos, mas não é um veterano da televisão. A gente tá falando de uma pessoa que ainda tá no começo da carreira. E por que eu falo isso? Quando começa a negar muito o personagem, a própria emissora para de chamar. Os próprios autores começam a não fazer mais questão, porque, já não quer mais. E aí a pessoa vai, poxa, mas por que eu tô decaindo aqui? Aí já parou a peça de teatro. Eu acho que o que ele fazia ali na novela, né? Nessa novela em questão da foto que a gente tava vendo antes, A Força do Querer, era mais um trabalho de drag queen do que um personagem transexual, né? Porque de noite se montava todo, e assim, aí entra outro paradigma, mas só a pessoa que faz, por exemplo, drag queen tem que viver, né, como uma pessoa trans? Não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, em cima de evitar um preconceito, parece que às vezes existe uma dualidade aí, uma divergência nas informações que ele mesmo fala a respeito da personagem. Mas por outro lado eu entendi o que ele quis dizer. Não, ele não eu quer ficar entendo. estigmatizado só fazendo personagens LGBT, sabe? Eu entendo também, mas até que ponto, né? Acho que assim, ele mostrou ali, tudo bem, posso fazer qualquer outro personagem, e tá tudo certo, afinal ele é um ator. Mas justamente por ser um ator, que, não vou fazer personagens LGBT, porque mesmo eu sendo LGBT, eu posso fazer um personagem hétero. Pelo amor de Deus, aí fica um pouco ultrapassada essa história, né? Fica tipo, não, eu sou LGBT, mas eu quero fazer personagem hétero também, mas não significa que eu não posso... E sabe, preguiça, muita preguiça disso. Parece que é tudo pra militar. Tem que fazer aquilo que é chamado pra fazer. Ponto. Mas se ele não quiser fazer, ele pode mas dizer não aí também. Depois também não pode vir cobrar quando os autores, quando a emissora não faz questão mais. Sabe por quê? Porque a Rede Globo de televisão não é mais uma emissora que faz questão de contratar as pessoas. As pessoas são chamadas por obra, são pagas por obra. Negou uma, negou duas, negou três. Meu amor, um beijo pra você. Muitos atores excelentes estão sendo descobertos aí. Então, poxa... Às vezes você tá negando um episódio, por exemplo, vamos supor que ele tenha negado fazer o Kelvin ali da novela da Terra e Paixão, só porque era um personagem LGBT. Vamos supor que ele tenha negado fazer. Foi revelado um grande ator. Um grande ator. E aí? Mais um sucesso que ele pede a oportunidade de fazer. É por isso que eu falo, ator, gente, ator tem que fazer aquilo que é chamado. Beleza, não, mas é LGBT, não vou fazer. Então o problema é seu, você não quer? Tem vários, entendo o ponto dele, mas eu acho que isso é errado, sabe? Esse negócio de ficar, não vou fazer porque eu também posso. Pô, primeiro você tem que se mostra o seu trabalho. Eu acho que assim, se você quer fazer personagem hétero, maravilha, mas também defenda a sua causa, já que você se diz, né, disse ali que é LGBT também. Agora... Como que você quer ter oportunidade de fazer o que você quer hoje se você não aceita o trabalho que estão te chamando? Você acha que, por exemplo, os grandes atores, a Fernanda Montenegro, o Tony Ramos, outros grandes atores, chegaram onde chegaram simplesmente negando papéis? Não, né? Quando a gente volta ali na década de 80, na década de 90, que não tinha tanta tecnologia, que o pessoal ia realmente pro meio do mato, que o pessoal se jogava na lama ali, né? E tinha que fazer. As pessoas se tornam grandes atores e grandes atrizes se mostrando mais, né? Eu acho que é aquilo, se você tem uma oportunidade de representar a sua causa em uma novela, por que você vai negar? Só pra, eu quero fazer um personagem hétero, eu posso fazer um personagem hétero. Acho que em nenhum momento as pessoas estão duvidando do talento e da capacidade aí do ator, do Silvério Pereira. Mas às vezes fica meio que contraditório, né? Poxa, mas eu não vou fazer um personagem LGBT porque eu sou um ator e também posso fazer um personagem hétero. E aí você às vezes abre mão, ô Silvério, de fazer muito bem feito um personagem que na grande maioria das vezes vai defender a sua própria bandeira, a sua própria causa. É triste, né? É nesse ponto que eu acho triste. Mas isso não tira o talento do Silvério de forma nenhuma. E a gente não duvida que ele faria um personagem hétero, um pai de família, alguma coisa assim do gênero, muito bem, porque ele é um grande ator. Mas acho que precisa repensar o ponto de vista também.
Isso aí. Então, fica aí esse desabafo do Daniel, que realmente... Vamos girar aqui o nosso papo de TV. Lembrando, gente, você pode se inscrever aqui no canal, tá? A gente tem meta, você pode também ativar o sininho, que é bem importante. E antes da gente ir embora, porque a gente tá estourando aqui quase o tempo, a gente recebeu uma informação bem Polêmica, hein? polêmica, que chamou bastante atenção, né? A gente resolveu trazer aqui para vocês, porque realmente é de se pensar. A gente quer, claro, que vocês que estão em casa comentem o que vocês acham sobre isso. O que acontece? O parceiro da Marília Mendonça ali, que estava ali previsto para ir no mesmo voo que ela, desistiu do voo em cima da hora. Então tem muita gente questionando se isso aí teria sido uma premonição, tá? Essa situação, gente, o terrível acidente aí que tirou a vida da cantora Marília Mendonça no ano de 2021 poderia ter deixado mais vítimas. Isso porque o maquiador da Marília ia participar da viagem e acabou desistindo aí na última hora. Eduardo Guimarães resolveu fazer o trajeto até Caratinga de carro, onde esperaria a Marília para fazer a maquiagem dela, para que a cantora seguisse cumprindo a sua agenda na cidade, o que infelizmente acabou não acontecendo devido ao acidente. No dia 5 de novembro de 2021, a aeronave da artista caiu perto do destino, causando a morte não somente dela, mas de todo mundo que estava a bordo. O maquiador já estava no hotel, aguardava a Marília quando ficou sabendo da notícia. No dia do velório da cantora, Eduardo expressou o alívio de estar bem, porém falou que o alívio de estar bem não chegava nem próximo ao pesar de ter perdido os amigos, né? Ele falou o seguinte, olha: estou agradecido pela minha vida, mas a perda é tão maior, perdi os meus grandes amigos, estou vivo, estou bem, mas o saldo é negativo. Queria os meus amigos juntos, disse ele em entrevista à revista Quem, né? Como a forma que ele recebeu a notícia, ele falou o seguinte: acabei indo direto de São Paulo para Belo Horizonte e de lá peguei um carro até Caratinga. Quando estava indo para academia, me mandaram uma foto perguntando se era do avião dela e eu ainda falei: não, acho que estão viajando. E depois tudo foi acontecendo e foi essa fatalidade, disse ele durante essa entrevista, né? É uma situação muito séria. Que a gente já falou aqui várias vezes, a gente fez a cobertura dessa situação, foi muito dolorido. Eu costumo sempre repetir isso, que eu nem era tão fã das músicas da Marília Mendonça, mas eu fiquei muito mal de falar sobre isso, né? Porque foi muito prematuro, foi muito precoce a forma como ela morreu, foi no susto, né? E assim, esse maquiador não ter ido no mesmo voo, né, ter de alguma forma preferido desistir na última hora, né, aí levanta essa questão: será que foi uma premonição? Será que ele sentiu alguma coisa? Mas ele mesmo não dá detalhes sobre isso, ele só fala, né, que preferiu ir de carro ao invés de ter ido de avião, né, Daniel? É verdade, olha, foi um caso muito traumático, né? Lembro da cobertura que nós fizemos na época, antes até aqui do nosso Papo de TV. Eu, diferente de você, eu fui muito fã, né? Sou fã até hoje de Marília Mendonça, ouço ainda as músicas. Foi muito difícil pra gente dar a notícia, acho que desde o momento do acidente até as primeiras notas equivocadas ali emitidas pela assessoria de imprensa, até após a confirmação da morte, foram momentos muito difíceis aqui. As redações pararam e a gente não tinha muita informação, era uma área muito isolada, onde o sinal da internet já não era muito legal, e para trazer as informações, as equipes de reportagem demoraram um pouco para chegar, né? Os links via satélite, só tinha internet e congestionou, era muita gente querendo saber e pouca informação para ser dada. Então foi um trabalho muito grande para poder levar as informações sobre Marília Mendonça, e depois a gente acompanhando o velório, o enterro dela, né? Foi um momento muito triste, e é aquele momento que a gente fala sobre as previsões, né? Que parece que às vezes alguma coisa assim apita, fala: poxa, acho que eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar pra fazer outra hora. E se você tivesse feito aquilo naquela hora, poderia ter dado muito errado. Então acho que fica aquele negócio do sexto sentido também, né? Foi levantada essa hipótese, né? Se teria sido uma premonição ou não, até porque ele desistiu de última hora, né? O maquiador, de ir a Serra de Caratinga com o avião, né? Optou por ir de carro. Era uma viagem longa, né? Mas mesmo assim ele chegou primeiro e foi pego também de surpresa, assim como todos nós, né? Foi uma notícia que realmente parou o Brasil. E qualquer novidade que a gente fala sobre Marília Mendonça é muito triste até hoje, né, Ítalo? Porque
perdemos uma das maiores vozes do nosso Brasil. A gente sempre que fala de Marília Mendonça, deseja que mais uma vez força, né, pra família, pros amigos e pros fãs dela, tá? É um nome que a gente perde que nunca vai ser superado, tá? Nós não temos mais tempo, mas aproveitar e agradecer você pela companhia, tá? Você que acompanhou o nosso programa aqui. Lembrar que você pode ver e rever a hora que você quiser na aba de ao vivo aqui do canal e que os recortes estão disponíveis ao longo de todo dia aqui no YouTube e lá no meu TikTok também. Acabou, mas logo logo a gente se encontra ao vivo aqui no Papo de TV. Tchau. Tchau, tchau, gente.